Olá, eu sou Alexandra Camargo e esse é mais um Despertar da Consciência. E hoje nós estamos aqui com o Ricardo Aderaldo, analista comportamental, que vai trazer para a gente a ferramenta DISC, desenvolvida de forma a ser aplicada nas terapias. Olá, Ricardo, tudo bem com você? Seja Olá, muito Alexandra. bem-vindo. Eu vou pedir que você se apresente, por gentileza. Obrigado. Bom, primeiramente, agradecer o convite, Alexandra, por estar aqui com vocês. Eu sou Ricardo Deraldo, trabalho na área de desenvolvimento humano há 18 anos. Trabalho com algumas abordagens, Alexandra, mas nos últimos 12 ou 15 anos, para cá, profissionalmente, eu venho trabalhando com análise de perfil comportamental. E hoje nós vamos falar como é que esse instrumento, que gera tanta acuidade, tanta assertividade, pode ajudar terapeutas no seu processo de trabalho, suas terapias. Que bacana. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu também sou analista DISC. Fala um pouquinho para a gente, Ricardo, o que é o DISC e de que forma o DISC pode nos ajudar. Perfeito. Alexandre disse que é uma ferramenta, é um diagnóstico comportamental que foi identificado na década de 20, por um psicólogo americano chamado William Otto Marston. Marston identificou que pessoas diferentes se comportam de maneiras diferentes e que tudo isso está associado à nossa mente, às nossas emoções. Então, o DISC foi criado na década de 20 com o objetivo de trabalhar pessoas que tinham problemas, estavam nos presídios ou nos hospícios, para saber se essas pessoas estavam dizendo a mentira ou a verdade. De lá para cá, eles identificaram que o DISC poderia ser uma ferramenta muito mais poderosa, poderia abraçar, abranger muito mais pessoas, e eles transformaram uma ferramenta de autoconhecimento. Então, o DISC avalia 4 emoções básicas: a dominância, que é a nossa capacidade de lidar com problemas, superar desafios, resolver coisas, atingir, acessar as nossas emoções mais intrínsecas, a raiva, por exemplo, para conseguir resultados. O segundo perfil é das pessoas influentes, que são pessoas comunicativas, sociáveis, que trabalham usando seu carisma, a sua comunicação. O terceiro perfil são das pessoas que são estáveis, e essas pessoas elas tendem a ser mais ouvintes, mais internalizam mais as emoções, são pessoas não tão expressivas. E o último perfil seriam os conformes, as pessoas mais analíticas, observadoras, criteriosas. E no campo da terapia, Alexandra, eu acho que é importante a gente observar que cada cliente, cada paciente de um terapeuta, ele tem uma preferência comportamental, ele tem um estilo de tomada de decisões, ele tem um estilo de pensamento. E o terapeuta que domina a arte de compreender como é que as pessoas funcionam, ele com certeza vai encontrar ferramentas, recursos para acionar os gatilhos certos. Porque muitas vezes o perfil comportamental do terapeuta, ele interage diretamente no perfil do cliente de maneira positiva ou negativa. E quanto mais consciência de si o terapeuta tiver no momento de uma sessão, isso com certeza vai trazer para ele muito mais consciência, e ao ter mais consciência, certamente, uma experiência muito mais significativa, muito mais resultados para ambos, Acho que o início do DISC, Alexandra, seria um diagnóstico comportamental. E para eu conseguir fazer um bom prognóstico, para eu conseguir ajudar a pessoa através de um processo, eu preciso primeiro identificar. E o DISC é uma ferramenta de identificação das nossas emoções e dos nossos comportamentos. Bacana, Ricardo. No coaching, a gente utiliza muito a metodologia DISC, um assessment, como você disse. E na terapia, de que forma o terapeuta ele pode estar aplicando o DISC? Você desenvolveu uma metodologia própria para os terapeutas? Conta um pouquinho para a gente desse seu projeto. Tá legal, Alexandra. Olha, eu imagino que num processo de coaching, num processo de sessões de PNL também, que eu trabalho há muitos anos nessa área, a gente inicia com autoconhecimento, a gente inicia com essa apreciação mútua, tanto o cliente, o paciente, ele está observando as características do terapeuta, e muitas vezes, Alexandra, um cliente desiste de um processo terapêutico por não haver afinidade, Então, como nós dissemos, assessment, a ferramenta diz que é uma ferramenta de acesso. Como nós acessamos as pessoas de uma maneira mais eficaz? O teste diz que ele já vem sendo utilizado há mais de 100 anos,
O terapeuta pode inserir dentro do seu processo de trabalho, no início das sessões, uma análise comportamental. Ele precisa preencher um teste, ele precisa enviar um teste para o seu paciente, para o seu cliente, para que ele preencha, e a partir desse preenchimento você vai ter um teste que vai fornecer 17 páginas sobre suas características, comportamentos, desafios, sobre o seu momento atual, coisas que estão acontecendo e que a mente é capaz de observar. E o terapeuta, né, com toda a sua expertise, com todo o seu conhecimento, ele vai conseguir olhar esse teste, esses gráficos que são gerados, Alexandra, de um jeito muito mais acurado do que um profissional da área de recursos humanos, um contratante de uma empresa, por exemplo, que vai ter uma visão mais técnica. Eu acho que é muito simples inserir o DISC dentro de um processo terapêutico. É o início das sessões, é quando você vai realmente conhecer as pessoas, vai conhecer o seu paciente, vai ter essa apreciação mútua, e se eu sei qual é a melhor maneira de me comunicar com o meu cliente ou com o meu paciente, isso com certeza vai fazer com que o meu processo seja muito mais bem-vindo, muito mais furtivo, né, nas próximas sessões. Então, a minha dica que eu daria, né, para você que é terapeuta, que faça uma formação de análise comportamental para que você consiga agregar valor a essa sessão. É uma ferramenta de comunicação poderosíssima, pode aproximar você no início das sessões. Isso é algo importantíssimo, né? Muitos clientes meus, eles relatam isso, né? Quando trocam de terapeuta, eles se sentem muito mais confortáveis, tem muito mais identificação. Alexandre, muitas vezes não é pela competência técnica, é pelo comportamento. Nós temos comportamentos que são inconscientes, que nós não temos muito domínio sobre eles, né? E quando o terapeuta ele tem mais consciência, mais domínio, especificamente na arte da análise comportamental, ele consegue ser muito mais assertivo. Então, acho que a dica seria para todo terapeuta conhecer mais profundamente a ferramenta da análise comportamental, da teoria DISC, iniciar o processo de sessões, né, junto com o seu cliente ou paciente, usando a ferramenta DISC. Sem dúvida, o DISC ele nos proporciona aí uma melhor comunicação, tanto enquanto pessoa quanto profissional, não é mesmo, Ricardo? E me fala, enquanto pessoa, de que forma nós podemos aplicar o DISC em cada perfil comportamental? Perfeito. Ale, quando uma pessoa, um terapeuta, faz uma formação de analista comportamental DISC, ele vai começar a perceber que muitas das decisões do seu cliente ou do seu paciente, elas se dão em função de um perfil comportamental. A gente diz, né, que uma das coisas que a gente pode fazer com alguém é ajudar essa pessoa a se equilibrar nas suas atitudes e nos seus comportamentos, né? A tornar essa pessoa com uma atitude mais equilibrada, porque mesmo que a pessoa não mude de perfil, ela consegue ter uma atitude mais compatível com o que a realidade pede. Então, muitas vezes, a gente pode estar falando, sim, de um trauma, de uma intervenção mais profunda, mas na maioria das vezes, Ale, os nossos problemas comportamentais, de relacionamento, eles se dão em função das nossas diferenças comportamentais. Então, por exemplo, né, perfis dominantes são pessoas que gostam de estar no controle, pessoas que gostam de estar no comando. Então, quantos conflitos não acontecem num relacionamento, num casamento, entre pais e filhos, numa pessoa que tem esse perfil de comando? O quanto uma pessoa pode inibir a atuação de um filho, por exemplo, quando ele tem uma atitude mais assertiva, direta, rígida, né? Então, no processo terapêutico, facilmente vai ser percebido na primeira sessão do teste DISC o percentual de dominância dessa pessoa. Então, o terapeuta ele já vai começar a entender que essa pessoa tem um traço comportamental a ser corrigido. Aprender a ouvir mais as pessoas, aprender a ter mais empatia, aprender a respeitar o ritmo das outras pessoas. Então, dentro do processo terapêutico, vai haver uma necessidade de que esse cliente ele consiga desenvolver essa habilidade. As pessoas que são influentes, por exemplo, Alexandra, tem uma característica que elas são mais emocionais, elas são mais emotivas. E muitas vezes, na hora de uma tomada de decisão, esse perfil I, ele se atrapalha, ele se perde, ele se envolve emocionalmente numa situação que deveria ser resolvida com a razão, né? De uma maneira mais racional, mais analítica, mais objetiva. Então, se o terapeuta tem esse conhecimento, ele pode ajudar a equilibrar, a fazer o que nós chamamos de autorregulação, regular esse perfil internamente. As pessoas que têm
Estou dando um exemplo, tá? Mas tem milhares de Sim. gatilhos de cada um dos perfis. Os perfis S, por exemplo, eles têm uma característica de não ocupar o próprio lugar. São pessoas que têm, Alexandra, uma necessidade de ajudar, de contribuir o outro e muitas vezes esquecem de si. Então, esse traço comportamental para as pessoas que são mais passivas, para as pessoas que são mais introspectivas e guardam as emoções, isso pode ser, ao longo dos anos, uma somatização. O terapeuta que conhece e sabe que o seu cliente tem essa característica vai ajudá-lo além da sua abordagem terapêutica, usando uma ferramenta poderosíssima nessa identificação. E por último, né, perfil conforme, são pessoas que têm como regente a emoção do medo. Então são pessoas mais precavidas, mais cautelosas, mais desconfiadas, organizadas, rígidas, e essa rigidez ela também pode somatizar em problemas de ordem emocional que podem passar também para o corpo físico. Então, quando o terapeuta conhece esse perfil, ele consegue usar estratégias, uma comunicação para ajudar esse indivíduo a ter mais performance naquilo que ele está buscando. Porque muitas vezes um processo terapêutico, ele demora um certo tempo para as fichas caírem, né? A pessoa começa a ter uns insights mas um pouco mais demorados. A vantagem do DISC é porque numa primeira sessão você consegue apresentar essas emoções e a pessoa consegue ter insights poderosos do que ela já pode fazer para começar a mudar. E o perfil conforme, Ricardo? O perfil conforme, como eu disse, né? É o perfil das pessoas que têm emoção do medo. São pessoas que têm uma emoção voltada para análise, são pessoas mais introspectivas também. E uma das coisas que pode ser feito para ajudar uma pessoa conforme a melhorar esse traço é estimular sua criatividade, estimular sua capacidade de mudar, de fazer transições com mais facilidade, porque são pessoas mais têm uma certa resistência a mudanças. Então, uma das coisas que se pode fazer com o perfil conforme, quando ele tem muita intensidade nessa característica, Alexandra, é ajudar essa pessoa a ser um pouco mais flexível. E aí, o terapeuta pode usar suas ferramentas, seus recursos para ajudar nessa tarefa de tornar esse perfil um pouco mais leve, mais calmo, menos rígido, né? Isso na educação dos filhos, muitas vezes, Alexandra, causa muitos problemas, né? Pessoas que vêm até o terapeuta para corrigir, para melhorar a relação com os filhos, e elas percebem que elas têm uma atitude muito rígida, muito controladora, muito organizada, excessivamente cheia de normas e regras. E ela vai com certeza precisar mudar isso se ela quiser ter o resultado, né, no processo terapêutico dela. Ricardo, e além da aplicabilidade do DISC para os terapeutas, você também oferece um curso de terapeutas, não é mesmo? Conta um pouquinho mais para a gente desse seu serviço. Exatamente. Alexandra, há 18 anos, quando eu comecei a minha carreira como terapeuta, eu iniciei exatamente fazendo a parte individual, trabalhando com questões individuais e depois migrei por uns anos para a área empresarial e eu imagino também que meu trabalho, mesmo sendo um pouco mais corporativo, ele entrou muitas vezes no campo da terapia, porque na maioria das vezes a minha presença nas empresas era para ajudar pessoas nesse sentido, não em questões só profissionais, mas de ordem emocional, comportamental, relacional, traumas gerados inclusive pelo trabalho. Nós temos uma formação chamada Eu Terapeuta, que é uma formação voltada para a formação de novos terapeutas, pessoas que estão buscando se inserir nesse mercado, nesse universo do autoconhecimento e que já de repente tem algum conhecimento, uma vocação, dom, talento, mas não tem técnica. Então, é uma formação para que a pessoa consiga entender um processo terapêutico e conduzi-lo, né? Conduzir um processo de levar uma pessoa de um estado X, uma reclamação, uma queixa, a um estado desejado, onde ela vai conseguir lidar com essa situação. É uma formação que tem inicialmente 150 horas e que prepara esse indivíduo, né, esse participante, a ter conhecimentos para poder aplicar processos de desenvolvimento pessoal. Perfeito, Ricardo. Então, para você que ainda não é terapeuta e pretende aí se embrenhar aí no desenvolvimento humano através das terapias, você que já é aqui da Abrat e se interessou pelo curso do Ricardo, entre em contato com o Ricardo, daqui a pouco ele vai deixar as redes sociais dele aqui para vocês. Mas, Ricardo, voltando ao DISC, fala um pouquinho para a gente do relatório, a gente vai colocar aqui na tela para vocês algumas imagens do relatório que o Ricardo oferece, né, como devolutiva
para os pacientes, para os seus clientes? Fala um pouquinho do relatório, como funciona aí o perfil adaptado, o perfil natural. Legal. Alexandra, quando esse indivíduo preenche o teste, né, ele vai receber um relatório com 13 páginas. Essas páginas desse relatório, elas aferem 97% de assertividade sobre a pessoa que é avaliada. Então, quando você vai tomar uma decisão, você vai fazer uma mudança, uma transição, você vai fazer uma escolha na sua vida pessoal ou profissional, quando você tem um instrumento desses na sua mão, você tem aí, poxa, 97% de chances de acertar quais são as emoções que estão envolvidas, tanto para que você consiga atingir esse objetivo, quanto as emoções que podem estar te atrapalhando nesse resultado. Então, vou pedir para passar um pouquinho mais lá na frente, mostrar para a gente a parte dos gráficos, né? Natural e adaptado. Isso, esse daqui mesmo. As outras páginas, elas são de conteúdo, né? Falando sobre os perfis. Agora, a parte que nós, analistas comportamentais, a gente mais trabalha, Alexandra, é exatamente olhando esse gráfico que vai me dar o percentual de quais emoções estão mais presentes nesse perfil, né? Quais são as intensidades, quais são os fatores que a gente precisa ajudar essa pessoa a equilibrar. E aí você tem isso dentro de um perfil natural, que seria basicamente, Alexandra, a natureza desse indivíduo, né? Que é basicamente formado pela sua genética, pelas suas experiências de vida, pelo seu momento atual, que formam esse perfil, que é o perfil natural. E o perfil Eu já ia pedir adaptado, mesmo para você explicar a diferença entre o perfil natural e o perfil adaptado. perfeito. O perfil adaptado, Alexandra, é quando a pessoa percebe que existe uma demanda do meio atual, né? Ou seja, eu sou uma pessoa que tem um perfil X, mas o meu momento atual me pede para tomar decisões um pouco diferentes da minha natureza. E aí, a nossa investigação como analistas ou como terapeutas é saber com qual facilidade ou dificuldade essa pessoa está tendo para conseguir fazer essas mudanças. Então, a nossa conversa numa sessão de DISC, por exemplo, que dura uma hora e meia, é para ajudar essa pessoa a compreender o que o momento atual espera dela. Porque a nossa natureza, nós podemos até ter uma certa consciência, né? Provavelmente o que eu vou falar para as pessoas não é algo novo. Até as pessoas que fazem uma devolutiva, elas se surpreendem. Nossa, mas esse teste, ele acerta mesmo. Sou eu mesmo ali, me vi nos gráficos. Agora, uma coisa que pode ajudar muito é exatamente esse teste, esse gráfico adaptado, que vai ajudar, vai ser um suporte para que a pessoa tenha consciência de quais são as demandas do momento atual e ela consiga se organizar internamente para mudar. Então, eu acho que Ricardo, algumas... Oi, pois não. resumindo, o gráfico natural, a gente pode definir o gráfico natural como sendo quem eu sou e o gráfico adaptado como quem eu quero ser visto. Isso. O gráfico natural tem mais a ver com quem eu sou, né? Com o que eu me tornei. E o gráfico adaptado ele pode ser duas coisas, Alexandra. Pode ser aquilo que eu entendi que o meio espera de mim, né? Aquilo que eu Perfeito. entendi que o momento atual me exige, ou aquilo que eu já estou fazendo. Então, por exemplo, vamos imaginar que você era uma pessoa dominante no gráfico natural. E no gráfico adaptado você reduziu esse percentual de dominância. Então, a sua natureza, seu comportamento, ele é assertivo, direto, focado, dominante. Só que o momento atual te pede para que você seja uma pessoa mais doce, mais calma, aprenda a compartilhar, aprenda a dividir. Ele te pede isso, ou você já está sendo assim, ou você já está atuando dessa forma. A gente não pode dizer que a pessoa já está, né, dessa forma. Ela pode ter entendido. Vamos imaginar um cenário, Alexandre, uma pessoa saiu de um trabalho e foi para um outro. Sim. E lá no trabalho que ela estava, ela tinha muito mais autonomia, ela conhecia as pessoas e tudo mais. Quando ela mudou de trabalho, ela passou a ter que ter uma atitude mais observadora, mais obsequiosa, mais respeitosa. E a gente vai, juntamente com esse paciente, esse cliente, identificar, Alexandra, se ele já está tendo essa atitude mais pacífica, mais educada, mais gentil, ou se é uma percepção de que o meio pede isso dele e ele pode muitas vezes estar tendo dificuldade. Ele pode muitas vezes estar tendo uma certa resistência nessa transição. E aí entra a parte terapêutica. Como é que esse terapeuta vai ajudar, depois de ter percebido, né,
essa característica, como é que o terapeuta vai ajudá-lo a ter uma atitude mais adequada, mais ajustada ao momento atual. Exatamente. Então, assim, Ricardo, eu agradeço imensamente a sua participação, esclareceu muito sobre o DISC voltado para o trabalho terapêutico. Então, se você ainda não conhecia o DISC, o Ricardo nos apresentou brilhantemente como funciona essa ferramenta incrível. E se você tem interesse em se formar em terapeuta também, tem aí o curso do Ricardo. Ricardo, eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Gratidão pela participação, viu? Legal, Alexandra. Novamente, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Então, se você tem interesse em seguir as nossas redes sociais e ter mais informações, a minha equipe vai estar lá pronta para poder te dar todas as dicas, tirar dúvidas. Eu tenho um IG, né, do Instagram, que é @mapa do talento. Ele é bem dinâmico, a gente sempre interage por lá. E tem o meu pessoal também, que é Ricardo_Aderal. E aí lá você vai conseguir tanto falar comigo pessoalmente, ou tirar dúvidas sobre esses e outros treinamentos também da minha empresa, do Mapa do Talento. Alexandra, muito obrigado. Excelente dia para você. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, Ricardo. E você, terapeuta, o que está esperando? Aproveite aí e insira o DISC aos seus atendimentos. Gratidão. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, acompanhe aí o despertar da consciência. E se você percebeu, o nosso programa está diferente. Sim, os nossos quadros fizeram tanto sucesso que agora cada quadro virou um novo programa. Então acompanhe diariamente o canal da Abrate, se inscreva e se você tem interesse de ser entrevistado, participar do nosso programa e dos outros programas que vêm por aí, mande um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aqui na sua tela. Beijo no coração, até o próximo programa.